sou engenheiro civil, sou formado em administração também, mas a gente está aí na empresa que já faz há uns 15 anos o serviço de manejo arbóreo nas cidades. Então, a gente tem vindo muito aqui para se capacitar, né? Para a gente tentar aprender um pouco também com o pessoal da área científica das universidades, e a gente tem todo um feedback a dar também sobre o que está acontecendo nas cidades. Estamos há 12 anos fazendo o manejo arbóreo de Recife, fazemos aqui em Piracicaba também há 10 anos, estamos em João Pessoa recentemente, acho que há 6 meses, e a notícia boa, pelo menos para mim, é que ganhamos agora Natal, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E eu tenho ido muito a cidades, né, no Brasil inteiro para tentar convencer os prefeitos, os secretários de investir na arborização urbana, né? Então eu pego muita informação técnica, muita informação prática, e a gente tenta reunir isso aí. Eu tentei reunir um pouco nessa apresentação que eu vou passar aí para vocês. Então, começando, a minha grande dificuldade quando eu chego nas cidades é mostrar o valor da arborização urbana para as cidades, né? Porque a gente tem, às vezes um prefeito chama a gente lá no Nordeste, vamos podar as árvores, se não podar eu vou passar a motosserra em tudinho. Então é um nível de entendimento das cidades, que são as cidades que cuidam das nossas árvores, né? Se a gente não conseguir convencer eles da importância da arborização urbana, não vai haver investimento e eles vão acabar querendo investir em outras coisas. É muito simples assim. E eu fiz um comparativo nesse meu primeiro slide, né? A gente sempre fala muito de Maringá, que é o modelo, né, Maringá houve um planejamento, né, há 60, 70 anos atrás, de fazer uma boa arborização, mas a gente encontra muitos, o grande oposto que eu botei, essa Vila Claudete, no Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, que são esses projetos Minha Casa Minha Vida, né, que não se preocupam em nada em colocar uma árvore em todo. E isso aí é um exemplo, isso aqui é um projeto lá no Cabo, mas projetos Minha Casa Minha Vida estão em todo o Brasil, né? Não é só isso, mas coloquei como referência. Então a gente precisa demonstrar, né, nas nossas cidades, onde a gente está, essa necessidade de a gente investir em água. Né? Estamos aqui no segundo treinamento, eu agradeço ao Rogério pelo convite, ao professor Demóstenes, é um prazer. Que precisar de mim assim, pode contar com a gente. E eu venho levando um pouco o lado mais prático, né, do que está acontecendo realmente, né? Hoje temos 100 funcionários trabalhando com silvicultura, né, nessas cidades, e a tendência é crescer, né? Estamos entrando em Natal e pretendemos entrar em outras cidades também. Então estamos no segundo treinamento sobre arborização, plantar, avaliar e manejar. Né? Eu vou me ater à área de manejo, mas vou falar um pouco da questão da avaliação. Né? Eu estudei um pouco esse livro, né, Avaliando a Arborização Urbana, que ele me deu umas diretrizes de como a gente conhecer, né, a arborização urbana dentro de uma cidade. Então toda vez que eu entro numa cidade, eu olho um pouco da arborização que está acontecendo e como está sendo feito o manejo atual da cidade, para ter uma avaliação crítica, para eu poder ter uma reunião proveitosa junto com os gestores dentro da cidade, né? Então a gente precisa conhecer a arborização urbana das cidades quantitativamente, né, quantas árvores a gente tem lá, e qualitativamente, né? E dentro desse sistema do app que a gente está criando, a gente tentou separar esses dados, os dados obrigatórios a gente chama, como localização da árvore, a espécie e a altura total. E dados opcionais que a gente chama, que é a altura da primeira ramificação, diâmetro da altura do peito, inclinação e alguns outros.
vamos falar um pouco dessa boa avaliação. Desculpa, o pessoal ficou meio... Acho que foi o software, o programa. Trocou um pouco, mas o que é uma boa avaliação na cidade, né? Porque a gente fala, a gente precisa saber dar um diagnóstico àquela cidade para a gente poder tomar medidas, modificar, vamos melhorar, né? Os prefeitos sempre dizem, Pedro, o que é que eu preciso para melhorar a arborização urbana da minha cidade? E a gente tenta fazer um diagnóstico, né? E não tem outro jeito, né? Diagnóstico tem que ser feito pelo inventário arbóreo, que é uma coisa que a gente sabe que é muito pouco feita no Brasil. Então a gente precisa de um diagnóstico, né? Para haver um planejamento. Planejar quais áreas a gente atuar, que dimensão do horto, do jardim botânico da cidade ter, qual o volume produzido em mudas, né? Quantas equipes vão ser necessárias para fazer o manejo arbóreo da cidade. Então tudo isso depende do inventário, né? Do diagnóstico que a gente vai fazer na cidade. Para a gente começar a fazer implantação e, por final, manutenção, gestão e monitoramento. Eu vejo que o nosso aplicativo ele fica muito dentro dessa área aqui, né? Fazer a manutenção, a gestão dessas equipes e o monitoramento, que é a gente passar os dados, dar uma transparência ao nosso trabalho, até fiscalização dos próprios entes públicos para com as equipes de manejo. E assim a gente vai conseguir obter resultados plausíveis e que você veja uma melhora, né? Sabemos que resultado de uma modificação na diretriz de manejo arbóreo demora muito a aparecer, né? Não vai ser para aquela gestão, vai ser para gestões futuras. Então tem essa dificuldade também do prefeito. Poxa, eu vou melhorar aqui para não ser eu o que vou receber os prêmios ou o reconhecimento. Né? Então é muito difícil, a gente tem que trabalhar muito para conseguir fazer uma mudança de perspectiva. Então tá um pouco da nossa dificuldade quando a gente encontra nas cidades. Então, o que é esse planejamento, o que é esse diagnóstico? É o plano diretor da arborização urbana nas cidades. Né? Se toda cidade tivesse um bom plano, porque existe planos, né? Bons e ruins. Se toda cidade tivesse um bom plano diretor de arborização urbana, seria um grande passo para a gente conseguir implementar um bom manejo dentro da cidade. Então aqui eu peguei algumas informações, Maringá, Curitiba, Vitória e Campo Grande. Isso eu peguei dentro do plano diretor de arborização urbana de Campo Grande. Ele faz um levantamento qualitativo, né, um diagnóstico de como está a situação das árvores naquela cidade. Boa, né, satisfatória, ruim e complicada ou morta. Né? Ou seja, 5% das árvores de Campo Grande estão complicadas ou mortas. Então a gente tem que, se é 5%, o que fazer com essas árvores mortas? Vamos suprimir. Né? Aqui, vamos manejar. Né? Manejo e manejo. Então a gente precisa dimensionar nossas equipes a partir das informações que a gente tem do diagnóstico. Né? Se a gente não tiver essas informações, a gente fica meio que perdido dentro da cidade. Né? Então eu coloquei um pouco aqui o que é o manejo arbóreo, né? O que é manejar? A gente trabalha, a gente é demandado pelas prefeituras de fazer diversos serviços dentro da cidade, não é apenas podar, né? Muita gente limita o manejo arbóreo da cidade à poda, simplesmente. Mas não é só isso. Vem desde a coleta de sementes, né? Germinação dessas sementes, a obtenção, né? Muitos hortos municipais compram sementes de outros mortos. Por exemplo, o Jardim Botânico de Recife recentemente comprou sementes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro de espécies que eram de origem lá de Pernambuco, mas não existiam mais. E aí trouxeram de volta. Isso já é um manejo, né? A gente já está escolhendo quais são as árvores que vão estar dentro da nossa cidade. Né?
Então, normalmente, a minha empresa, a gente não faz esse tipo de manejo, a gente fica mais concentrado onde a prefeitura precisa mais, né, e nos demanda. E aí nas cidades também se faz muita produção de mudas, aí já não fica só... muitas cidades não têm um jardim botânico, né? Tem apenas um horto de produção de mudas. Então, muitas cidades só começam o manejo a partir daqui, produzir mudas. E, a partir dessa produção de mudas, tem o plantio das espécies em calçadas e áreas verdes. Isso nós já fazemos em algumas cidades. Depois de plantar, aí que começa, vamos dizer, o manejo em si, né? A parte de cuidar das árvores, que é, ao longo da vida da árvore, a maior quantidade de intervenção humana que a gente faz nas espécies arbóreas, que é transplantes de indivíduos arbóreos, podas, supressões e destocamento, né? Retirada do sistema radicular. Durante todo esse serviço de manejo, a gente faz também ultrassonografia e tratamento fitossanitário, né? A gente não é porque a gente tenta salvar, a gente tenta diminuir o máximo possível a quantidade de supressão de indivíduos e aumentar, lógico, a vida das árvores dentro das cidades. E, lógico, todos esses serviços aqui, eles geram uma coisa que são os resíduos vegetais, né? O trato desse resíduo vegetal eu considero também como um manejo arbóreo, né? Hoje as cidades têm que se preocupar muito com esse resíduo vegetal que é gerado pelo manejo, e a gente apoia muito isso, né? Para esse material não ir para os aterros sanitários, que é o que muito acontece no Brasil, né? Então a gente faz a trituração e remoção desses resíduos arbóreos ou vegetais, né? Isso vai normalmente para uma área de compostagem. A gente trabalha esse resíduo para que ele vire um composto vegetal e, de uma certa forma, ele volte para o meio ambiente para a produção de mudas, né? A gente utiliza aquilo ali como um adubo vegetal. Então eu coloco esse manejo nas idades das árvores, né? Ou seja, a árvore com até 2 anos, o que a gente faz, na verdade, o manejo é produzir a muda e plantar ela, né? Depois disso é avaliar, fazer os tratamentos, as ultrassonografias, poda, né? Os diversos tipos de poda, e ela vai gerando um resíduo. É sempre isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que durante um grande e longo, né, período de vida da árvore, a gente sempre poda e gera resíduo. Poda e gera resíduo. E temos que dar um destino final para esse resíduo, né? Eu tirei uma foto aqui, um drone, que eu entrei dentro de um lixão, né, aterro sanitário. Às vezes as prefeituras gostam de dizer que ele tem um aterro, mas não é um aterro, na verdade é um lixão. Eu não vou citar qual é o nome dessa cidade, mas isso aqui é a prática na maioria das cidades brasileiras. A gente não dá o destino correto ao resíduo vegetal. Mas é lei, né? É uma lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que destinação final ambiental adequada, né, a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e aproveitamento energético ou outras destinações admitidas. Então, quando eu vou conversar com uma cidade, com o pessoal da administração de uma cidade, é a primeira pergunta que eu faço, né? O que vocês estão fazendo com o resíduo vegetal do manejo arbóreo? E aí eles falam bem sinceramente: Pedro, a gente está indo para o aterro sanitário. Então a gente tenta meio que mapear qual a situação do manejo arbóreo que está tendo na cidade. Também ficou ruim, eu tinha colocado. Deixa eu clicar bem. Eu tenho o áudio aqui. Eu esqueci de pegar com o Jefferson. Mas o que eu estou mostrando aí é uma área de compostagem dentro de uma cidade que a gente trabalha, e
como o material ele vai se decompondo naturalmente até, né? Se a gente coloca o material já triturado, ele já vira uma biomassa, né? Um material que já facilita essa decomposição. Então, por que triturar? Triturar é para facilitar e acelerar esse processo de decomposição do material. E com muito pouco tempo, esse material lá, levando sol, chuva, a gente faz um controle de temperatura, reviramento, esse material vai se decompondo e ele vai se tornando o adubo vegetal que a gente tanto quer, né? Tanto quer salvar. Esse é o pátio de compostagem. Então, o que é necessário, o que precisa ter numa cidade para termos um bom manejo arbóreo? Isso é uma informação que de tanto eu vou lá, a gente sempre recebe aquele, né, a gente volta angustiado, né, muitas vezes. Então, se a cidade ele tem um horto ou um jardim botânico, ele faz uma trituração do material e ele tem uma compostagem vegetal, você já está numa boa cidade, que trata bem, que cuida bem da arborização urbana. Parece muito simplista isso, mas o Brasil tem 5.570 cidades, né? Pode ter certeza, essas três coisas aqui é menos de 30 cidades no Brasil, né? Estamos falando de um universo então muito incipiente, né? Ainda estamos nascendo, né? Vamos dizer assim, um bom manejo arbóreo no Brasil. Então isso é uma oportunidade, né, para a gente, mas também é uma dificuldade que a gente encontra, né? Estamos aí fazendo um aplicativo para melhorar a eficiência do manejo, então falta muito ainda para as cidades chegarem a vislumbrar toda essa melhoria de eficiência, né? Se o básico ela não está fazendo, né? Então, o universo brasileiro é muito grande. Então, nesse trato de convencimento, nessa argumentação que a gente faz perante as prefeituras, a gente tenta buscar informações que eles às vezes não sabem, né? Muito se fala que a arborização urbana é uma questão de saúde pública no Brasil, né? Não, ter árvore na sua cidade vai reduzir as questões de saúde pública, vai melhorar a questão de drenagem, e a gente tem que, acho que mudar já agora esse pensamento. A gente tem que fazer com que as cidades entendam que a árvore, né, investir em manejo arbóreo e em arborização urbana, não é apenas uma questão de saúde pública, e sim investimento público. Quando a gente colocar dinheirinho nos olhos dos prefeitos, eles vão entender que aquilo dali é um investimento, ou seja, aquele R$1 que ele investe na arborização vai voltar para a cidade. Isso a gente tem que mostrar quanto volta. É um trabalho complicado de convencimento, porque para eles é gasto, né? É equipe, eles podiam estar gastando isso com coisas que aparecem mais para eles, uma escola, um PSF, né? Querem inaugurar, querem ganhar voto. Então, tudo isso é um trabalho lento que a gente tem que levar a técnica, tem que levar a informação para os nossos prefeitos, né? Então eu falo disso, né? E se agora descobrir que a árvore também é investimento. Para sabermos se é um investimento, a gente tem que saber qual é o custo, né? Que demanda pessoal, demanda equipamentos e demanda insumos também. E quais são as economias que eles geram, né? Qual é o retorno que isso gera para a cidade? Que é o professor Demóstenes até falou, que é a dimensão de consumo de energia, né? O trato do CO2, drenagem de águas pluviais, a estética, né? Valorização do imóvel e outros, né? Que eu coloco também, né? Se a gente está investindo em arborização, a gente está economizando essa destinação final que ele está pagando lá, que ele paga por tonelada lá no aterro sanitário. E agora não mais, ele não vai mais pagar aquele, porque aquilo ali vai ser tratado e vai voltar para o meio ambiente. E em indenizações, né? Caiu em cima de um carro, caiu em cima de uma pessoa, a prefeitura vai arcar com aquilo, ela é obrigada a arcar com aquilo. Então é uma economia também. Eu peguei também um
um estudo do Gregory McPherson, né, lá do Instituto Florestal Americano, que ele faz uma análise de 5 municípios nos Estados Unidos, olhando o benefício e o custo, né? São essas 5 cidades aqui: Glendale, Berkeley, Bismarck, Cayenne e Collins. E ele mostra aqui quais são os benefícios em energia, os benefícios em CO2, na qualidade do ar, na drenagem, no valor do imóvel e o total de benefício. Mostra os custos que ele tem de plantio, de poda, de supressão. Então ele mostra que a cada dólar investido nessa cidade, voltou à cidade 2,18 dólares. Opa! Agora as cidades estão investindo dinheiro e está voltando isso para a cidade. Aqui 2,09, aqui 3 dólares. Aqui 1,37 e aqui 2,41. Isso, pode ter certeza que as prefeituras não têm esse conhecimento de que há um retorno, né, no investimento em arborização. Então, eu fiz até uma tradução, Rogério, desse artigo para português. Está no meu WhatsApp, no PDF. Depois eu te passo. Isso, vai passar uma pastinha com todas as apresentações também que eu vou enviar para todos vocês. Aí você me encaminha e eu junto. Pronto, ok. Aí, dadas essas andadas, eu estudo muito as licitações públicas que vão acontecer dentro das cidades, né? A forma da prefeitura se comunicar é ela querer licitar esse manejo arbóreo dentro das prefeituras. Algumas cidades preferem fazer o seu próprio manejo com seus próprios funcionários. Outras preferem profissionalizar um pouco esse serviço. Então, a vitrine, ou seja, um dado público, são os editais públicos que as prefeituras emitem e eu vou estudando, vou olhando se é interessante, se a gente participar da licitação ou não. E eu peguei umas informações de alguns editais que são públicos, então todas as informações que estão aqui vão ser públicas, e tive assim o intuito de ver quais cidades investem bem, quais cidades não investem tão bem nas cidades. Porque eu tenho essa dificuldade, né? O brasileiro gosta muito de ranking, né? De saber qual é que mais investe, qual é que menos investe. E eu estive agora num encontro nordestino de arborização urbana, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, e perguntei ao presidente: Heitor, existe um ranking aí das cidades que mais investem, né? Pedro, a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? Então, eu fiz um trabalho meu próprio, mas não quer dizer que a qualidade do manejo arbóreo é um bom manejo ou um manejo ruim. Quer dizer o investimento, que são os dados que eu tenho, que é o investimento, a população da cidade, e aí eu fiz uma divisão que dá esses números. Então, quanto se gasta em manejo arbóreo no Brasil, né? Eu peguei algumas cidades: Maringá, Campinas, Brasília, Piracicaba, Lagoinha, Natal, Recife, João Pessoa, Fortaleza, Porto Alegre. Alguns editais que saem de cidades pequenas também, eu estou colocando aqui: Jaicós, Renascença, Andirá, Guarani do Oeste, Uniratá, Cubatão, Jundiaí. Você tem um investimento mensal que a cidade coloca, a população, e eu fiz uma divisão simples: quanto se gasta por mês, por habitante, em água. Chamei isso de índice arbóreo. E quanto maior o índice, mais a cidade está investindo, né? Real é real em todo lugar do Brasil. Então, cidades, pronto, Maringá, que a gente sempre coloca como referência, tem um índice de 1,55, né? Ela deve estar aqui, ó, deve ser esse pontinhozinho aqui, né? Tem algumas cidades de menor porte que tem um índice maior, mas, né, isso é uma chuva meio mais... Eu fui colocando, ela foi dando uma tendência aqui: quanto maior a cidade, menos as cidades investem. Deveria ser o contrário, né? Quanto maior a cidade, mais ela arrecada de imposto municipal e mais ela deveria investir, né?
Aí você não encontrou de São Paulo? Não, porque a dificuldade de São Paulo é que ela é dividida por subprefeituras, né? Eu não encontrei essa informação. Se alguém tiver informações aí, vamos encher esse gráfico, que é mais informação pra gente, né? Mas eu, pelas minhas andadas aí, eu considero que se você investir R$1 por habitante por mês, você está fazendo um bom investimento. Abaixo disso é pouco, eu considero pouco, acima disso é ótimo. Né? Não quer dizer que está, repito, não quer dizer que está acontecendo um bom manejo na cidade, ou um mau manejo, ou valorizando a arborização urbana. Eu estou falando em valores muito limitados aqui, porque são as informações que a gente tem hoje em dia das cidades. Né? Lógico, para avaliar uma boa arborização, um bom manejo da cidade, a gente precisaria primeiro do inventário das cidades, que é um dado que a gente não tem. Né? Então, é uma informação que eu pesquei um pouco para tentar passar um pouco desse panorama nas cidades brasileiras. Né? E outra coisa eu botei no Google engenheiro, né? Eu sou engenheiro civil, e minha grande dificuldade para trabalhar com árvores é que a gente não tem um projeto. Né? As cidades não entregam para a gente, ó, aqui está aqui o projeto que você vai seguir aqui do manejo arbóreo dessas cidades. E eu me sinto muito cego, né, para trabalhar no manejo arbóreo. Porque eu, quando vou construir alguma coisa, eu recebo logo a primeira coisa, é um catatal de projeto, né? Arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico. E aquilo ali me dá uma certa confiança de eu desenvolver um bom trabalho. E para nós, vocês, engenheiros agrônomos de florestais, tá Marcel aqui, nosso engenheiro agrônomo aqui de Piracicaba, a gente não tem um projeto, uma definição. Então a gente vai muito pela necessidade de urgência, né, da prefeitura. Ó, vamos atacar essa rua, ó, vamos fazer esses... Então isso não é bom. Isso não é o ideal. Né? O ideal é que a gente tivesse um bom inventário, né, que a gente tivesse as informações de todas as árvores, né, dos nossos pacientes, né, que são nossos pacientes, e para a gente prover uma boa eficiência, um bom planejamento, a gente até se dimensionar para prestar um bom serviço. Então, se hoje vocês perguntarem, Pedro, você acha que a Engemar está sendo eficiente no manejo arbóreo nas cidades? Não. Eu considero que a gente está sendo um bom prestador de serviço, principalmente porque a gente não tem a informação, né? Não temos aquele projeto ideal que a gente deveria ter. Então é uma dificuldade que a gente precisa melhorar. Isso foi que nos levou a criar o aplicativo para tentar ajudar as cidades de alguma forma a melhorar esse nível de informação. Né? Então o projeto do engenheiro agrônomo, o civicultor urbano, é o plano de arborização da cidade. Se você faz um bom plano, você vai ter um bom manejo. Assim, tem tudo para ter, né? Um bom manejo. Né? Eu fiz um caso hipotético aqui de um prefeito que convida a ajudá-lo a melhorar o manejo arbóreo da cidade. Né? Ele vai lá, Pedro, preciso saber o que é que eu preciso para melhorar aqui a arborização urbana, o manejo. Eu vou lá, né, e vou fazer algumas perguntas a ele. Né? Eu não tenho nenhuma informação da cidade, eu estou chegando lá cego, vamos dizer assim, e vou fazer algumas perguntas. Primeira coisa é qual o tamanho da sua cidade. Se é uma cidade de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, para saber, né, a partir a gente já tem alguma experiência com cidades, qual o tamanho da sua cidade. Quantas árvores tem na sua cidade? É a segunda pergunta. E essa é uma pergunta que ninguém sabe. Né? Então, como eu vou te dar uma solução ou uma consultoria, né? Se eu não sei quantos indivíduos a gente vai trabalhar? É uma dificuldade que se enfrenta em toda a cidade do Brasil. Né? Como estão as árvores da sua cidade, na qualidade dela? Está tendo um surto de praga, precisa diminuir um percentual de espécies que você...
Então, a gente precisa também, não é só quantidade, é a qualidade da arborização. Qual a logística de trabalho? Você quer triturar o material? Né? Você quer compostar o material triturado? Então, a gente precisa saber se o prefeito tem esse intuito, né? A municipalidade. E a disponibilidade de recursos. Às vezes, essa é a primeira pergunta, né? Porque muitas prefeituras dizem, ó, eu só tenho isso aqui, me dê alguma solução para isso aqui. É complicado, né? A gente não tem nenhuma informação e a gente vai dimensionar, na verdade, o básico, né, para essa cidade. Dentro desse exemplo prático, eu queria mostrar aqui, né? Sai a notícia, Dona Maria, moradora, está esperando há quase 10 anos a poda ou o corte de árvore que fica em frente à casa dela, né? Toda vez que chove ou vento um pouco mais forte, ela fica apavorada. Vamos lá, outro. Tem 13 mil pedidos para corte ou poda de árvore na fila de espera, né? Muitos moradores se preocupam com o risco de queda. Uma licitação deve ser feita no próximo mês para agilizar o trabalho da cidade. Quando uma árvore cai em cima de uma casa ou de um carro, o município paga o prejuízo. Para isso é necessário que o dono do imóvel registre em fotos o tamanho do estrago e depois entre com o pedido na prefeitura. Só em 2018, o valor das indenizações já passa de 200 mil reais na cidade. Então, isso é um caso real, né? De uma cidade. E eu vou dizer para vocês que cidade é essa. Isso aqui a gente está falando de Maringá. A gente fala tão bem de Maringá, que é uma boa arborização, mas Maringá também tem os seus problemas, como qualquer outra cidade. Então, o manejo arbóreo, uma cidade bem arborizada não quer dizer que está tendo um bom manejo arbóreo, né? Então, isso é um exemplo prático, mas que acontece, né? Se acontece numa cidade bem arborizada, imagina as pouco arborizadas, né? Então agora vamos começar a falar da eficiência desse manejo arbóreo, como a gente melhorar esse manejo arbóreo, né? Eu sempre gosto de fazer uma comparação da árvore com o ser humano, né? Nós somos os cuidadores das árvores, então eu me sinto um pouco como o dono do hospital, né? Meus engenheiros agrônomos florestais são os médicos e a gente tem que cuidar das nossas árvores, né? Então, imagine uma cidade onde a saúde deve ser pensada para pacientes que não podem sair de casa, né? A árvore, ela não se locomove até um hospital, infelizmente, né? Mas, então é meio que um serviço de home care que a gente o manejo arbóreo é um serviço de home care, né? A gente vai até o indivíduo, né? Então, como dimensionar os médicos, os enfermeiros, as ambulâncias, as UTIs, né? Todo o aparato para um paciente, fica mais fácil o entendimento se a gente fala dessa maneira, sem ter informação nenhuma dos pacientes. A gente não tem um prontuário, né? Sem saber quantos são. É um trabalho duro também do nosso lado. Então, vamos lá, né? Escolhendo as ambulâncias. A gente tem árvores de grande porte, né? Tem uns árvores de pequeno porte e temos vários tipos de... Essa é muito minha área, né? Vai para um pouco da parte de engenharia mecânica, né? Então, quais caminhões ideais, né, para trabalhar dentro da cidade? Né, que tipo de equipamento a gente pode melhorar essa eficiência para cuidar bem das árvores? Isso é uma coisa que a gente sempre tem isso no nosso pensamento. Quais são os médicos que a gente deve escolher para cuidar das nossas árvores, né? Aqui é um podador, né? O nosso médico é um podador, que ele precisa escalar uma árvore. Então é uma característica até muito física do podador, ele tem que ser uma pessoa, quase um atleta, às vezes, né? A gente, quando vai contratar essas pessoas, a gente olha muito o porte físico. Não é uma questão de a gente, desculpa, mas eu não vou contratar um gordinho para fazer esse tipo de trabalho. Não é uma questão física, ele não vai conseguir tratar bem da árvore, né? E aqui é fazendo uma ultrassonografia, né? Na árvore, então tem capacidade técnica também, não é só física, né? Aqui estou eu, em uma cidade que também
prefiro não falar o nome da cidade, mas fazendo um workshop de escalada em árvore. Né? Normalmente, quando a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana ela chega para fazer um congresso na cidade, se faz um workshop até para capacitar, dar um treinamento aos próprios podadores dentro da cidade, e depois é que começa o congresso em si. Né? Isso é muito interessante, eu gostei muito mas eu analiso muito, né, a cidade e faço uma crítica, lógico. Né? Então esses são os verdinhos aqui, são os podadores da cidade, só tem esses, não tem mais. É uma cidade com mais de 300 mil habitantes e, né, você vê que o cara colocou um cinto aqui novo, né, meio que para mostrar que estão com um cinto de segurança, você vê que o cinto nunca foi usado, os capacetes novos também, então percebe-se que eles não usavam capacetes, né, um aqui de sandália, então você vê, você começa a perceber, tem uma análise crítica de que alguma coisa não está bem lá, né? O manejo não está adequado. Né? O pessoal gordinho aqui, o outro gordinho aqui. Então, eu acho que só quem sobe em árvore é isso aqui, na minha opinião. Mas eu não vi o nível de equipamentos que eles trabalham, mas como é que eu vou chegar numa cidade dessa para oferecer uma ferramenta, um aplicativo de melhoria de eficiência do manejo se a qualidade dos podadores é essa? Não tem como. Primeiro vamos investir em treinamento, capacitação, melhoria dos equipamentos, para depois pensar num aplicativo, numa ferramenta de gestão. Né? Tem muito que evoluir, né? Só uma cidade de 300 mil habitantes, né? A gente tem cidade de 300 mil habitantes, poucas cidades no Brasil, 50 cidades, não sei mais ou menos. Então, temos muito que evoluir. Esse eu botei aqui, é o meu podador, um bom podador meu em João Pessoa. Eu disse, Quinho, tira uma foto aí que eu vou botar você na apresentação, ele botou uma de terra. Mas você vê, ele é magro, você vê que tem um percentual de gordura muito pequeno, ele é um cara que está lá dando sangue todo dia, subindo, sai melado de pó, com a utilização da motosserra. Então, minhas informações que vêm um pouco da prática, né? Da realidade dentro das cidades. E a gente tem que dar condições a esses médicos, né? Isso aqui é uma máquina de estoca, isso aqui é uma motopoda, né? Isso aqui eu aprendi com o professor Rogério. Você deve ser um dos poucos no Brasil que faz isso. Exato, né? Eu aprendi na sua palestra. Inclusive na minha apresentação eu vou mostrar, hoje está em São Paulo, os IPs lá, quase 100% está infectado com problema lá, que é muito provavelmente inseto sugador e ferramenta de poda, que poda um doente e poda um saudável já, todos os IPs. Então, isso é interessante. Exato. A gente tenta, né? Vamos aprendendo aqui, né? A gente aprende muito com o meio acadêmico e a gente também passa o que está acontecendo, né? Isso a gente está... Na sexta-feira, final da tarde, eu largo o pessoal mais cedo e, pessoal, vamos dar uma cuidada nos equipamentos, né? Então, temos muito que evoluir, né? Tanto a gente também na parte operacional, quanto nas prefeituras, né? O que seria aquilo ali? Quer ter uma solução para a desinfecção? Aquilo ali é álcool. A gente coloca dentro de uma... hipoclorito também, para tentar esterilizar a ferramenta. Exatamente. A gente tira... Isso aqui é a corrente da motosserra, né? Isso aqui é o podão. E a gente tenta dar um banho aí. Tira na segunda-feira, o pessoal coloca que eu chamo do IML, né? Que são os trituradores dos restos, né? Dos resíduos vegetais que a gente tem na cidade. Já tem uma vez que uma senhora, parecia, acho que ela é engenheira agrônoma, e me parou assim, mas você está contaminando com esse triturador
o material que você vai jogando. Eu disse, mas o que eu estou jogando dentro desse triturador, ele cai em cima de um caminhão e ele não volta ele vai para a compostagem. Não é aqui que eu posso contaminar o material, não. É na ferramenta, na motosserra, né? No podão. Aqui não. Aqui eu não esterilizo porque esse material ele vai para a compostagem, né? Vai para o cemitério, vamos dizer assim, né? Então, agora falando um pouco dessa melhoria, chegamos ao então famoso aplicativo, né? O que é o aplicativo? A gente tentou criar uma ferramenta, né, que envolvesse, isso é a forma como as cidades nos demandam os serviços. Elas fazem normalmente uma ordem de serviço em papel. A gente recebe, o nosso técnico recebe e distribui as equipes a partir dessa ordem de serviço. Então, a gente não faz nenhuma poda sem ter sido solicitado pela prefeitura, né? A prefeitura que nos envia o que a gente vai fazer. É uma ferramenta também de transparência, porque quem vai utilizar essa ferramenta é um aplicativo que conecta a prefeitura ao terceirizado, né? É uma ferramenta de fiscalização, eles vão saber onde eu estou, as equipes onde está, então melhora a fiscalização da prefeitura. É uma ferramenta que a gente colocou dados para poder fazer inventário. A gente colocou um inventário minúsculo, mas o suficiente para calcular o risco de queda da árvore. É uma ferramenta que ajuda o motorista a chegar lá no ponto, né? Na árvore. A gente bota as informações no lugar e ele já dá a rota onde o motorista chegar mais rapidamente. E é uma ferramenta de comunicação, né? Hoje em dia, né, a gente trabalha muito com o WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta interessante. Então esse aplicativo, ele é uma ferramenta para as cidades melhorarem a eficiência do manejo arbóreo, né? Eu falei um pouco sobre logística, custos, eficácia, né, de levar o investimento e eficiência. E agora eu vou falar um pouco sobre as características do aplicativo. Então, o aplicativo é onde está inserido dentro da sociedade, né? Temos as aves, temos os cidadãos, que normalmente eles geram o pedido, a ordem de serviço, né? Você liga, tem um 156, em algumas cidades, em outras cidades tem outro número, e ele dá aquelas informações básicas de, preciso de uma poda, preciso de uma erradicação, preciso de algum... que vocês venham aqui para... E a prefeitura faz um filtro nessas informações e nos passam a ordem de serviço, o pedido. A ferramenta, infelizmente, ela está só dentro dessa comunicação entre a municipalidade e o manejo. Né? A população ainda não é um usuário. A gente já está conversando com empresas de aplicativos que a gente está tentando evoluir já o aplicativo para uma ferramenta que possa ser distribuída para os cidadãos. Mas precisa de um aval da própria prefeitura, né? Mas já existe esse tipo de pensamento. Então, como é esse chamado, né? Essa ordem de serviço? A gente tem que pensar, para pensar na qualidade do manejo, a gente precisa pensar também na qualidade da ordem de serviço que é passada para a gente. E fiz de novo uma comparação com o serviço de emergência, o SAMU, né? A gente tem um solicitante, né? O cidadão que solicita uma emergência, alguém acidentado, né? O SAMU atende isso e pergunta algumas informações básicas, né? Qual é o motivo do chamado? O que é que está acontecendo? A pessoa já morreu? Está viva ainda? Né? Ponto de referência, dá o endereço, ponto de referência, a idade da pessoa, telefone de contato. Isso aí já é um tipo de filtro. A prefeitura está colhendo informações para saber o que está acontecendo ali no lugar, né? Aí depois desse atendente recebe um médico já pelo telefone e já começa a fazer o tipo de tratamento, né? Ele já pergunta informações, o que é que foi? Foi um incêndio, foi um choque elétrico, foi um desmaio, Então, ela está aumentando a eficiência já daquele chamado já no telefone, né? Depois vem o operador de frota que diz qual é a ambulância mais próxima da ocorrência para a eficiência.
Depois a ambulância e a equipe chegam ao local e acontece o atendimento. Existe é muito parecido com o nosso, né? A gente tem dificuldades com prefeituras que nos demandam um autosserviço que nos diz apenas o endereço e o número. Vai lá e vira. Sabe o tamanho da árvore? Não sei nem o que é. Eu não sei se é poda, não sei se é uma erradicação, eu não sei se é uma destoca. Entendeu? Então a gente trabalha muito internamente com as prefeituras de tentar melhorar um pouco esse pedido, né? Essa solicitação de chamada. E o app veio um pouco para isso, para a gente tentar melhorar essa nossa relação interna da prefeitura para com a gente. Então, como era, né? A gente está há 12 anos trabalhando, né, com manejo arbóreo. Nossos caminhões no passado eles tinham uma listel, né, uma lista telefônica dentro. Recebia o pedido e o pessoal procurava ali naquele mapinha onde achar a árvore. Era assim no passado, 12 anos atrás. Então, estamos evoluindo a comunicação, né? Estamos melhorando essa eficiência. Depois vieram os rádios, os celulares normais. Hoje já estamos nos smartphones, né? Com Waze, com WhatsApp, o pessoal registra, eu já uso isso como um registro. Hoje está muito mais fácil, né? E estamos querendo chegar no nosso aplicativozinho, né? Para melhorar essa eficiência do chamado. O que é o aplicativo em si, né? Ele sai de uma central de controle da prefeitura, que recebe esses chamados da população e até gera os seus próprios chamados, né? Ele vai à árvore, né? A gente chega à árvore e realiza o serviço de manejo em si. Qual o intuito, né? A gente eliminar a ordem de serviço em papel, né? Tem aquele tulha de papel no escritório. Ele registra a espécie, registra o serviço que está acontecendo, né? Faz uma chamada do serviço imóvel, né? A gente pode criar esse chamado até na frente da árvore, pegar o aplicativo, registra ali, pode ser gerado um serviço ou não. Então, qualifica, ele diz como a espécie está, se ela está bem ou se está com risco de queda. A gente consegue priorizar as atividades mais urgentes, diminui o índice de duplicidades, acontece muito isso, né? É interessante que as cidades têm um canal de comunicação para com a terceirizada meio afunilado, né? A pessoa que for passar para a gente seja de prioridade uma pessoa só. Aí fica a gente do zoológico pedindo já direto ao nosso encarregado, praticamente bate na porta do caminhão e precisa podar aqui. Calma, pessoal, vamos filtrar para que a gente possa trabalhar bem, né? E priorizar e dar, talvez não seja aquele caminhão ideal para fazer esse tipo de serviço, né? Então o aplicativo ele é dividido num painel gerencial, gera relatórios, esses é mais para a parte administrativa, né? Os engenheiros, o pessoal da prefeitura. Isso aqui não está para os motoristas, né? Que o grande usuário deste aplicativo é o meu motorista, do caminhão. E o modo usuário, que é esse motorista dos equipamentos de elevação. Tem que ser um aplicativo para o motorista simples, né? Não pode ser muito complexo. Até pela instrução que ele tem, né? A gente criou até botões grandes, porque normalmente eles têm um dedo grande, né? Não podem errar. E intuitivo, e a gente tenta limitar o erro desses usuários. Aqui está uma parte mais técnica que o pessoal de desenvolvimento me passou, mas eu não vou entrar muito, porque eu também não sou entendedor dessa área de desenvolvimento de software, mas o escopo do aplicativo tem a parte de autenticação, né, de você fazer login, recuperação de senha, o chamado, né, que são a lista de chamados, o detalhamento, que aí a gente já referencia, coloca dentro do mapa, dá os detalhes do serviço, guia de realização. Né. Temos o diagnóstico, ou seja, é o registro da árvore e a definição da ação. Pode ser uma ultrassonografia, pode ser um tratamento. A poda, o serviço de poda e erradicação, que aí também registra a árvore, também registra o serviço. Tem uma lista pré-cadastrada já dos problemas que podem acontecer, carro estacionado, chuva. Há uma pré-lista também das espécies arbóreas. A gente
gente já colocou até para o motorista, a cidade não vai variar muito mais do que 10 espécies à volta. Então a gente bota aquela ali e outros, se ele encontrar alguma coisa que não esteja dentro daquela lista. Os perfis, isso aqui é muito importante porque os motoristas não têm acesso a algumas coisas, também dentro da hierarquia da própria prefeitura eles podem limitar quem pode ter acesso ou não. Né? Tem as notificações, o pessoal recebe serviço novo para você, então tem um aviso no celular, no telefone E é o que um pouco das telas que a gente tem no aplicativo. Né? A grande tela e a tela primária para o usuário, para aquele motorista, é essa daqui. Ele tem a lista de serviços, já o que é que ele tem que fazer lá no dia dele. Então, iniciou um trabalho aqui, uma poda até 6 metros, ele tem que fazer essa poda do dia 25 a dia 27. Lá em Recife a gente divide a cidade em RPAs, em outras cidades a gente não precisa fazer isso. O nome do endereço, né, o número, é uma referência normal que a gente utiliza, que é apenas uma árvore, e quando ele chega na frente ele bota lá para continuar o serviço. Aqui repare que já nasceu outra demanda para ele, mas aqui é o pessoal de remoção e trituração. Só cai para o operador, o motorista do caminhão de remoção e trituração, que é um outro caminhão, a partir do momento que o pessoal de poda termina o trabalho. Terminou o trabalho, saiu a notificação para o pessoal de poda. Então são 3 botões simples. A gente está querendo criar mais um, que é o próprio motorista registrar algum ocorrido que ele verificou, tem uma árvore morta, não gera um serviço, mas fica no banco de dados para ser analisado pela prefeitura, pelos nossos técnicos. Há um histórico para saber o serviço que ele já executou e a parte de opções, que é mais login, uma coisa mais básica. Então, quando se gera esse serviço, aparece, quando ele clica aqui em cima, ele vai ter um mapinha de onde é a execução. Clicou aqui e vira um Waze, né? Ele já vai ter a direção para como chegar lá. A gente perde muito tempo às vezes, né? Trânsito. Então essa ferramenta também é para a nossa equipe de motoristas, né? Cheguei ao local, dispara o início da atividade. Então isso é bom para as prefeituras saberem quanto tempo está demorando cada poda, cada serviço, até fiscalizar, Pedro, está demorando demais para fazer, né? É uma transparência, né? Descrição aqui, as mesmas informações que tinham aqui, né? E quando o pessoal chega na frente da árvore, né, pode tirar uma foto da árvore antes da execução e uma foto depois. Mostra um comparativo. Isso a prefeitura gosta muito. Né? Mostrar como estava antes e depois. As espécies, a referência, tem alguma referência perto de alguma coisa. Essa referência é muito boa para áreas verdes, né? Que a gente não tem o endereço exato da árvore. Mas normalmente prefeituras, quando nos pedem para podar ou fazer um trabalho dentro de um parque, por exemplo, ela não pede uma árvore específica, ela pede para fazer o parque todo. Né? Só quando é mais quando é um detalhe, quando é erradicação. Ó, vamos erradicar a árvore tal lá no parque. Aí demanda da gente, não só, a gente não pode confiar apenas no aplicativo, né? Pô, vai o técnico lá, né? Então, a gente vai erradicar uma árvore, então a gente não deixa os motoristas tão soltos assim não. A gente vai com... E aqui, dentro da árvore, a gente criou aquelas informações adicionais, né? Para o cálculo do risco de queda. Então ele vai botar lá a altura da primeira ramificação, se tem ramificação em V, também aprendi aqui nos cursos daqui da Exalc. Então, diâmetro da altura do peito, diâmetro do colo, né, da copa, ângulo de inclinação. A gente coloca também um appzinho lá dentro do celular que ele consegue ver a inclinação da árvore. Né. Altura, né, normalmente nossos equipamentos de elevação ela tem uma altura total de 13 metros, 18 metros, 25 metros, então eles pegam muito baseado no próprio equipamento de elevação. Se tem corpo de frutificação e o diagnóstico, né? Isso aqui, essa barra sobe e ainda tem mais informações para colocar. Eu sei que não é o inventário ideal, né?
mas é uma informação que a gente pega qualitativa para dimensionar o risco de queda das árvores, né? Para a gente dar prioridade às cidades. Né? A gente não tem essa informação da prefeitura e a gente está acabando criando para a prefeitura para dar para eles, de graça, vamos dizer assim, para eles tentarem melhorar a eficiência do pedido para a gente, né? Para evitar a queda de árvores nas cidades, para evitar um tipo de uma morte como essa que aconteceu. Né? A gente está tentando ajudar a fazer o trabalho que eles deveriam estar fazendo. Né? A gente tem uma ferramenta para melhorar. A única maneira que a gente pode fazer para melhorar a nossa própria eficiência é melhorando a eficiência de quem nos pede um pedido. Né? Então, eu estava até discutindo com o Marcel um problema aqui na cidade de Piracicaba ontem, incluí essa tela de ontem para hoje na apresentação, porque vai muito dessa qualidade do chamado que tem que vir para a gente. Né? Então, você, quando vai criar um chamado lá na prefeitura, o pessoal recebeu eles têm que buscar junto com o morador um pouco de informações para que a gente saiba o que está acontecendo. Né? Qual é a cidade, né? A gente trabalha em várias cidades, é o tipo de serviço, então aqui já tem estoca, já tem erradicação, já tem poda de árvore até 6 metros, dependendo da cidade muda, pequeno porte, algumas cidades chamam até 6, outras cidades chamam até 7, outras cidades chamam até 8, mas cada cidade tem os seus serviços contratuais, já tem os serviços contratuais que eu tenho para com a cidade. Qual motorista, né, ou encarregado que vai ser responsável por essa atividade, prioridade, se é uma urgência, prioridade máxima, normalmente é sempre urgente, né, a gente sempre recebe um negócio que era para ontem. Né. Você pode adicionar, pode haver 2 serviços no mesmo, pode ser 2 árvores, pode ser uma erradicação e uma de estoca também, no mesmo indivíduo. Né? O número de árvores, período que tem que ser feito, às vezes numa hora de serviço só ele manda 100 árvores. Ó, Pedro, faz essa rua aí, se gera uma hora de serviço só, mas só que tem um número grande de árvores. Vamos fazer todas as árvores da rua. E um pouco da descrição, para a gente ter mais informações antes de colocar a nossa equipe lá. Isso aqui é um painel administrativo que mostra um pouco o resumo disso aí, né? Último serviço executado, a gente dá um código a esse serviço, a espécie, né? O risco de queda da árvore e a referência, o lugar que ela está. Com isso aqui a gente consegue já sentir um pouco o que é que a gente vai encontrar lá quando a gente chegar no local. Né? Que é muito difícil, né? Às vezes a gente vai nas cegas, a gente às vezes não encontra a árvore. E eu não recebo quando eu não encontro árvore. Então eu estou botando uma equipe lá, né? Um caminhão, vai outro caminhão atrás, vão 2 caminhões, toda a minha equipe vai lá e a gente às vezes não encontra nada. A gente não localiza, não sabe, e fica naquela, a gente volta para a prefeitura que não tinha árvore naquele lugar. Pode acontecer isso, né? Então isso aqui é dentro da árvore específica, aparece lá, aquelas informações que a gente cadastrou, espécie, né, o código, altura, risco de queda, uma referência e os outros dados lá. Então a gente está capacitando ainda, eu vou precisar muito de Rogério para capacitar meus trabalhadores, o pessoal, para melhorar o nível de qualidade dessas informações que vão ser colocadas. Né? Isso aqui já é uma parte mais operacional, já diz quanto é o custo do manejo, né, específico de cada árvore, de cada serviço. Isso no mês, a gente pega o mês de referência, né, período, né, se você quer saber o quanto gastou de manejo dentro daquele período, dentro da cidade, pode classificar só por quantas podas foram executadas, quantas supressões, quantas destocas. É uma ferramenta para os administradores públicos, para a gente também saber ter uma referência até para novas aquisições de equipamentos. Poxa, está fazendo mais erradicação nessa cidade. Varia muito, né?
tem cidades que fazem muita erradicação porque tem uma grande arborização, precisam muito de erradicar, mas fazem substituição, né? Sempre estão plantando também. Então, os equipamentos para erradicação, normalmente a gente trabalha com outros equipamentos, né? Outro tipo de motosserra. Né? Se é só poda, os equipamentos mais simples. Isso aqui também outro relatório administrativo, filtrou aqui poda no mês de julho de 2018, foram feitas 28 podas, faturamento, mostra o faturamento mês por mês, tem um usuário, esse usuário tem que ser um usuário já de um escalão, não é qualquer usuário que pode ter esse tipo de informação, né? Mas a gente vai gerando tudo, isso tudo já existe um pouco, né? Planilhas de Excel que a gente trabalha, acompanhamento, isso tudo a gente está trazendo para dentro de um aplicativo só, para um painel só, né? Então, quantas podas, quantas remoções, quantas erradicações, quantas ultrassonografia, quantas estocas, você tem um faturamento, você pode buscar a informação que você precisa dentro do aplicativo. E é isso, esse aplicativo, né, apesar de ser uma ferramenta da cidade para com a terceirizada, ele é um aplicativo que a gente está investindo muito, já estamos melhorando versões antes de entregar para a cidade, discutindo muito com as cidades, mas o intuito é a gente melhorar de uma certa forma a eficiência desse manejo e ter uma gestão eficiente dentro das cidades. É isso. Perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o aplicativo, eu queria também fazer um comentário, até o Pedro também, se quiser participar, até mesmo para melhorar. O professor Demóstenes também tem um treinamento aqui que é feito, que inclusive você pode desenvolver o seu próprio aplicativo, se você quiser, do jeito que você quiser, tem treinamento. Não sei se alguém aqui já participou alguém já participou? Então, só para você saber, existe dentro dessa relação esse treinamento para você desenvolver o que existe, como fazer, e você desenvolve, tem uma prática aqui, esse laboratório tem os computadores, e você vai inserindo as informações e desenvolve ali um aplicativo e você pode usar, né? A princípio não tem para iOS, iOS só Android. Só Android, né? Mas eu queria agradecer ao Pedro, tá? Mais uma vez, obrigado pela presença, veio de Recife, né? Então, uma grata satisfação ter aqui conosco. Poder também, eu gosto, grupos multidisciplinares são muito bons, tem engenheiro civil, né? Então, eu acho que deveria ter mais engenheiros civis, outras engenharias, para a gente trocar essa informação, porque às vezes o engenheiro civil ele tem um conhecimento que a gente não tem, né? E aí você tem essa troca de informação e ele também aprende com a gente vai melhorando. E a arborização também, né? O grande intuito é esse, né? O grande intuito é a gente melhorar, a gente está tentando melhorar essa qualidade que ainda é muito incipiente, né? A gente vê os estudos muito recentes ainda, então a gente vê que a arborização é um assunto novo para uma cidade, né? Às vezes até a própria aplicação desses trabalhos, esses estudos que são gerados na academia, depois na prática com a cidade, cada município tem sua realidade, então a aplicação disso também fica difícil, mas a gente vai adaptando isso aí, muita coisa que você colocou aí, dá pra gente melhorar outras informações. Eu acho fantástico que Piracicaba, cadê o engenheiro? O Pedro está aqui, fantástico que está evoluindo para isso, né? Isso aí, e até mesmo de trabalhar eu acho que eu já vi alguns também, eu participei num desses eventos do professor Demóstenes aqui, que é de uso público, né? Então o munícipe ele consegue fazer esse pedido, essa informação, e isso vai melhorando, né? Então talvez 2 aplicativos, não sei como linkar isso daí, para facilitar isso daí. Tá? Mas eu queria agradecer ao Pedro, tá? Uma salva de palmas para ele. Esqueci do Demóstenes, mas depois eu corri aí, ele estava com compromisso. Não, tudo bem, tá? Então, obrigado. Depois o Pedro, peço desculpas, tá? Isso aí foi erro meu, eu devia ter feito ali, de abrir ali e ver por conta da configuração, tá? Das imagens, dos slides, mas depois se puder converter ali, aí vem inteirinho a apresentação para eu disponibilizar para vocês, tá?
vou juntar tudo e depois o material. Obrigado. Teria duas perguntas. Uma, vocês trabalham também com tratamento sanitário, por exemplo, desculpinização, alguma coisa com relação a inseto, fungo, algum tipo de praga? E a outra pergunta seria com relação a como funciona quando trabalham, se tem conflito com as operadoras de energia elétrica. Não sei se vocês fazem poda em rede elétrica e como que funciona isso. Por exemplo, aqui na indústria que eu trabalho é a EDP. Então ela tem uma terceira e eles vão antes, às vezes destroem tudo e não tem nem mais o que fazer depois. Então, queria ouvir Eu vou responder primeiro a sua segunda pergunta. A primeira, eu vou convidar a Marcela ali e responde com relação ao tratamento fitossanitário. A segunda, sim, a gente trabalha com árvores perto de fios energizados, né? Todos os nossos equipamentos têm que estar isolados, né? Normalmente a haste dos caminhões, a última haste é isolada. Para a gente não ter, a gente está tudo dentro da NR12, tudo bonitinho. Então a gente trabalha, só que em casos específicos, a gente não executa o trabalho para deixar para a concessionária executar, em casos específicos. Mas normalmente a gente, em 80% das demandas que estão perto, a gente trabalha. E existia algum tipo de conflito, através de um chamado, você chega lá, a EDP, a concessionária já executou? Aí a gente apenas diz que já foi executado. Então não tem essa interface também entre quem executou na Defesa Civil, bombeiros também, que pois também tem essa prerrogativa. Isso algumas cidades, o próprio corpo de bombeiro entra em contato para a gente ajudar eles. Né? Caiu uma árvore, não importa, eles às vezes não tem equipe total, ou pedem nosso apoio para a gente fazer um apoio. Né? É muito da própria prefeitura fazer essa coordenação com os outros órgãos. Né? Não depende muito da gente, porque a gente não tem nenhuma relação contratual para com a concessionária. Então, mas normalmente a gente trabalha com outros órgãos dentro da cidade, né? O pessoal do trânsito, né? Às vezes é uma poda que a gente fecha a rua. Então a gente tem que fazer até um trabalho educativo, vamos todo dia tal, essa rua vai ser fechada, então a gente chega antes. Então a gente trabalha com todos os órgãos dentro das cidades, mas essa comunicação com as concessionárias, isso é um trabalho muito da própria prefeitura em fazer, né? A gente está ali para executar o que foi demandado por ele, né? Aí, às vezes acontece esse tipo de ruído, né? A gente vai lá, a concessionária já fez, e a gente volta e comunica a prefeitura. Desculpa, eu perdi a resposta da sanidade. Não, Marcelo aí. Como é feito aqui em Pira, por exemplo? Então, eu vou falar aqui, complementar a primeira resposta dele da funcionamento de Piracicaba. Não. Aqui só tem a primária, questão de arborização urbana. Então, aqui não entra bombeiro. Defesa Civil não atua na árvore em pé, vamos dizer assim. A Defesa Civil, o bombeiro está atuando quando tem uma eventual queda aqui assim, a árvore já caiu. Está em cima da casa, já estourou a fiação, aí a Defesa Civil e o bombeiro entram. Daí eles desdobram o que tem que fazer e largam para a gente recolher depois no outro dia. Eles comunicam a prefeitura não tem esse canal, a gente não tem esse contato, sabe? Mas se a gente conhece algum bombeiro, alguém da Defesa Civil, eles passam para a prefeitura repassa para a gente, tem árvore que já foi desdobrado, já cortaram, só que o material está lá, tem que recolher e acabar de cortar alguma coisa que ficou lá. Então eles não têm equipamento, por questão de segurança mesmo, eles não têm treinamento, lança isolada para poder estar atuando na rede aérea. Então aqui em Piracicaba é feito dessa forma. Então só a EGMAI que atua. Quando elas fazem a poda em V, quando está na 11.000, nós chegamos para podar, que a gente fala na primária lá em cima, a gente não faz. Eles não querem que atue, por causa de já teve, antes de contratarem nós, tinha funcionário que subia na árvore aqui de escalada, e às vezes um galinho encostado na 11.000 lá na primária, dava choque no cara na árvore. Teve 2 que voou longe, não morreu, por sorte, que a prefeitura fala e falou, não, vamos contratar uma empresa, nós não queremos mais assumir risco. Então, quando está próximo aos 11.000, a gente devolve lá, próximo aos 11.000, CPFL. Daí eles vão, ou rebaixam a copa, ou eles cortam a árvore. Então aqui em Piracicaba... livra esse risco momentâneo ali da fiação primária. Da fiação, a CPFL faz isso. Às vezes a CPFL não tem equipamento para isso aqui em Piracicaba. Tem as terceirizadas dentro, que é a Rizal aqui. Agora entrou uma nova, é a Betobassi,
que já deu uma evoluída, que ela já vem com o triturador atrás, porque antes a CPFL vinha, cortava o que estava causando curto-circuito, alguma coisa ali, e deixava no local. Ficava uma semana, e a prefeitura viu, vocês têm que ir lá recolher o material que vocês deixaram lá. Eu falei, mas nós não fomos nesse local. Como é que nós vamos recolher um material que não é resíduo nosso? Porque como é que eu vou cobrar isso? Meia poda? Uma poda e meia? Não vou cobrar, vou recolher na cortesia, porque eu estou no meu caminho de serviço e vou recolher material. Aí nós falamos assim, ó, CPFL nós não vamos atuar mais. Aí foram, até que agora tem a Betubás que faz essas podas de livramento de fiação e já tritura no local. E já carrega. Já carrega também. É um caminhãozinho bem pequeno, uma trituradora da Vermi pequena também, que já vai acoplada ao caminhãozinho, já trituram e já jogam ali mesmo. Então assim, melhorou aqui. Tá sendo bem feito esse trabalho. Embora eles destruam a árvore, eles não têm não é uma poda técnica, é uma poda para livrar a fiação, o problema que eles estão tendo ali. Então eles eliminam esse problema, trituram e acabou, fica lá. E a questão da fitossanitária, cupinha, aqui em Piracicaba eles não deixam fazer nada. Tem que cair, né? Caiu, aqui não pode ter uma legislação aí que não permite ter uso de nenhum herbicida, inseticida, nada no meio urbano. Nenhum. Mesmo esses que a gente usa dentro de casa, inclusive, não. Cupinicidas, às vezes? Nada, eu não posso aplicar nada. Caramba. Porque até o pessoal que fazia a capina de sarjeta aqui, atuava com a capina química à noite. Acho que foi 6 meses que a Ecoterra fez esse serviço, eles foram proibidos, fizeram a legislação por causa de... Estava morrendo cachorro, gato, passarinho, por causa que o pessoal vem aplicando, pulverizava de qualquer jeito ali a praga na guia, na sarjeta, fica um resíduo. Às vezes o cara não misturou direito o produto na bomba, vai de qualquer jeito, porque assim, fazia à noite. Quem vai fiscalizar isso aí? Ninguém. Se de dia já está difícil, imagina à noite. Então eles passavam de qualquer jeito, depois compraram esses assopradores que jogavam o resíduo mais longe ainda, entendeu? Para render o serviço, espalhava mais ainda o resíduo. Às vezes causava começou a matar árvore, plantava uma árvore de pequeno porte ali, plantou a árvore, 2, 3 dias, o cara vinha, fazia espraguejar em volta, já secava a árvore, 2, 3 dias plantado, e aí proibiram todo tipo de herbicida, inseticida, nenhum, cupidicida, nada, lei municipal, não pode ser aplicado nada. Estava contaminando a água, resíduo, quando chovia, mortandade de peixes em alguns bairros que tem esses açudes, esses lugares que ia o resíduo, então aqui em Piracicaba não pode aplicar nada. Tá. Entendeu? O Joaquim, lá em Campinas, não sei se você conhece ele da Plant Care, ele tem os produtos que ele traz, importa, não sei, traz dos Estados Unidos, não sei, do Canadá, que ele tem alguns produtos que estão sendo cadastrados para estar sendo usado na arborização urbana. Não tem efeito residual de algumas horas só, atua naquele momento mais para cupim, tá? Bem pontual. Bem pontual. No cupim, que está dentro da árvore, que está na raiz. Eu vou, desculpa interromper, eu tenho algumas coisas que eu vou mostrar também para cupim amanhã, que é tudo experimental isso aí. Isso foi desenvolvido aqui na Exalc, tá? Tem um caso ali que o Demóstenes mostrou no Parque de Ibirapuera, na época o IPT, o Instituto Biológico, fez lá também o uso de alguns produtos, tudo teste experimental, e o que está sendo feito é isso, tem muita pesquisa, trabalho, mas o uso mesmo em área pública, em árvore, isso aí não tem nada. Isso aí tem registro, depende de autorização. Por exemplo, depois eu vou mostrar os casos que tiveram em Belo Horizonte e outras cidades, para tratar pragas que estão ocorrendo, que estavam matando as árvores, e o que eles fizeram. Né? Então eu vou mostrar como que eles fizeram isso. Né? Precisa ter autorização, né? Não dá para fazer. Só fazer, não chegar a fazer. Não dá. Você não tem autorização. E nem a legislação permite. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez.